Capítulo 133, Continências. Você não vai se arrepender de sua escolha, Lito. O professor Mart deu um tapinha nas costas, com um olhar orgulhoso no rosto. Depois que você se formar, descobrirá que os magos A, como você e eu, são valorizados quase como o grau S, se não mais. Ele riu. O quê? Por quê? Lito não sabia se considerava uma boa ou má notícia. Porque, como você viu, gênios como o Manoar não são apenas brilhantes. Eles também são voluntários, inconstantes e imprevisíveis. Podemos não ser tão produtivos, mas somos muito mais equilibrados e fáceis de manusear. Após o acidente na sala de treinamento, o professor Rude havia perdido grande parte de sua maldade. Ele agora respondia quando alguém lhe perguntava, e sempre que via Kila ou Lit, ele suspirava profundamente, balançando a cabeça. Nas semanas seguintes, Lit pôs seu coração e alma na formação de forja, incansavelmente incomodando o professor Vanemir com perguntas. Ele estava pesquisando as runas que mantinham as caixas trancadas e uma construção capaz de se sentir humana. A biblioteca o ajudou muito em sua primeira tarefa. Mesmo que a sequência exata de runas não fosse encontrada em nenhum lugar, Lit foi capaz de determinar seu poder e propósito. Ele chegou à conclusão de que abrir pelo menos uma das caixas era viável, se ele tivesse um nível de domínio de Vanemir e uma equipe de pesquisa adequada. Como isso era impossível, ele decidiu seguir uma rotatória. Em vez de atacar a fechadura do lado de fora, como um mestre de forja normal, ele destruiria seu pseudonúcleo como apenas um desperto poderia. A fechadura e a caixa tinham um pseudonúcleo cada, ambos mantidos no lugar pelos respectivos caminhos de mana com os quais o Criador o cercara, graças aos padrões das runas. A principal diferença entre um pseudonúcleo e um verdadeiro núcleo de mana era que o primeiro não tinha como reabastecer suas energias sem o mago que o imprimiu. Portanto, se de alguma forma Lit conseguisse danificar os caminhos, a energia armazenada no pseudonúcleo deveria vazar sem desencadear a explosão, e o feitiço de bloqueio seria desfeito. Antes de fazer esse tipo de experimento, Lit sempre usava seu feitiço zumbido e várias barreiras, para evitar uma explosão resultante para destruir seu quarto ou ser notado do lado de fora. Depois de um mês desde o início do segundo semestre, Lit já havia perdido 3 caixas. Todos eles explodiram sem deixar vestígios, mas ele ainda considerou um sucesso. Nem ele nem seus pertences sofreram danos e, a cada caixa, a explosão estava ficando mais fraca. Foi apenas uma questão de tempo até que Lit pudesse encontrar o caminho certo para perfurar os caminhos únicos sem que o pseudonúcleo se tornasse instável. Agora entendo por que a visão queria que eu salvasse no que conhecesse Kala. O pequeno Bic e sua mãe. Com apenas a caixa de rodinhas, eu nunca conseguiria abri-la. Eu poderia dar à Marquesa ou Linjos, deixando-me de mãos vazias, ou tentar falhar por conta própria. Ele suspirou. Bem, por ser autodidata, você está indo muito bem. Mart e Vanemir sempre o elogiam por seu talento e realizações. Acho que Vanemir já o considera um melhor aluno do 4º ano. Sim, ele suspirou de novo. Alguém é obrigado a ficar com raiva de mim, novamente. Sem mencionar que estou ficando para trás na magia dimensional. Sem as noites inteiras, até Uriel está me alcançando lentamente, e eu ainda tenho que aprender o feitiço restauração, que Kila já sabe. Preciso trabalhar mais. Talvez seja porque Kila tenha apenas uma especialização, enquanto Uriel, apenas 2, e elas também sejam trabalhadoras. Você, em vez disso, é tão preguiçoso. A voz de Solus estava escorrendo sarcasmo. Top de ambas as suas especializações oficiais, aprendendo outras especializações por conta própria e convertendo-as em verdadeira magia. Tudo isso enquanto trabalhava nessa fechadura, pesquisando um corpo para mim e refinando seu núcleo de mana durante seu tempo livre. O que geralmente significa quando você é forçado a usar o banheiro ou durante as aulas teóricas. Você não dorme há quase um mês. Honestamente, estou surpreso que você tenha conseguido tanto com apenas 24 horas por dia. Progresso, não perfeição. Lembra? Você precisa desacelerar. Não posso. O exame do segundo trimestre está chegando, e ninguém sabe o que será.
deve fazer com que cada segundo seja importante. Desde a explosão do laboratório alquímico de Coirnatorne, a cidade de Cambria mergulhou rapidamente na histeria em massa. Apenas alguns dias após o evento, doenças estranhas e assassinatos começaram a acontecer por toda a cidade. Com o passar do tempo, as coisas só pioraram. Curandeiros de todo o Marquês e além haviam sido chamados para ajudar, mas, apesar de a coroa e a Associação dos Magos não pouparem despesas para chegar à raiz do problema, elas não estavam chegando a lugar algum. Um apagão de informações havia sido decretado, para evitar que o pânico se espalhasse fora das fronteiras da cidade. Quem soube do fenômeno, falou sobre uma praga misteriosa que assombrava a província de Cambria e estava preocupado com a propagação. A contagem de corpos já havia atingido as centenas e, a cada dia que passava, mais e mais casos surgiam, forçando a coroa a declarar os status de quarentena 2 semanas após o início do surto. Quem quer que tentasse entrar ou sair da cidade seria executado no local. Toda a região fora envolvida por uma matriz que impedia que feitiços voadores e passos de dobra funcionassem. Silpa, rainha do reino Grifon e chefe supremo da Associação dos Magos, estava à beira de um colapso nervoso. Ela não dormia direito desde que a rebelião dos velhos nobres havia começado, e agora com o mistério não resolvido da praga, ela sentia que estava perdendo a cabeça. A rainha não tinha percebido como a situação atual ocorrerá logo após Argin desaparecer em ação. O problema era determinar como os dois eventos estavam relacionados. Conhecendo as proezas de Argin, ela suspeitava que fosse todo o trabalho de um desperto. Era impossível para um membro do corpo ser morto por meios convencionais durante uma simples missão de reconhecimento. Além disso, o fato de que as melhores mentes do reino ainda não tinham noção, era prova suficiente de que não era algo que uma mágica falsa pudesse alcançar. O problema dela era que, além dos membros do corpo, a coroa não tinha despertados, e Lad Tiri se recusava a treinar mais de 7 por vez. Os 6 membros restantes já estavam envolvidos em situações de vida ou morte. Caso contrário, ela nunca se lembraria de Argin tão cedo. As equipes de resgate ainda o procuravam sob os escombros do laboratório, mas até agora nada havia saído. Desesperada, ela pegou o seu amuleto de comunicação, tentando alcançar Krishna Manohar, o deus da cura. Ele foi o melhor curador do reino, e sua última esperança. Além de uma praga mágica, poderia ter sido efeito de um artefato antigo. Uma arma tão poderosa, se é que existia, uma vez encontrada tinha que permanecer em segredo, e essa era a razão pela qual ela o mantinha como o último recurso. Aquele homem era um canhão solto, discrição e confiabilidade não eram seus pontos fortes. O amuleto não deu resposta, mesmo após várias tentativas. Não tendo tempo para suas travessuras, Silpa ligou para Linjos, exigindo o paradeiro de Manohar e o motivo de sua indisponibilidade. Eu nunca ousaria desobedecer uma ordem direta sua, majestade, mas, infelizmente, seu primeiro pedido está além de mim. Mesmo eu não sei onde ele está. Quanto ao segundo, acho que você não acreditaria em mim sem ouvir da boca do cavalo. O diretor pegou um pedaço de papel e o colocou na gema do amuleto, permitindo à rainha ler seu conteúdo. Deadlinjos o nome foi seguido por um desenho representando um cavalo com uma semelhança impressionante com o diretor, mesmo usando suas roupas. Estou à beira de um incrível avanço mágico. Não posso arriscar que minha pesquisa seja arruinada pelo constante incômodo de mentes medíocres, então ficarei fora por um tempo. KM, como ele ousa desaparecer de novo? Já é a 3ª vez este ano. Silpa deu um soco na mesa com força suficiente para quebrá-la ao meio. Envie-me seu segundo melhor diagnosticador. Se ele/ela não resolver meu problema, eu terei sua cabeça ao lado de Manohar na minha sala de troféus. Capítulo 134, Tempos Difíceis. Embora o revigoramento tenha permitido que Lita evitasse dormir, não foi sem efeitos colaterais. Quando ele ainda estava em casa, ele teve várias oportunidades para relaxar, como procurar comida, ensinar mágica falsa a Tista ou simplesmente passar um tempo de qualidade com sua família.
Agora, Lita estava incansavelmente trabalhando como uma máquina, acumulando estresse sem interrupções fora de suas 3 refeições diárias. Com o tempo, o cansaço mental acumulado deixou mais irritadiço, nervoso e agressivo. Era algo que os professores não notariam. Lita os valorizava e fazia o possível para manter a calma e tratá-los com o respeito que mereciam. O mesmo se aplica aos seus amigos. Depois de sua última abertura de coração com Solos, ele tentou passar mais tempo com eles, dando a ela o que ela precisava, mais emoções e interação humana. Isso aliviaria a depressão dela e acabaria com os nervos dele, mas ele não se importava. Solos sempre faz muito por mim. Não apenas ela é basicamente minha bússola moral, me ajudando em todos os assuntos acadêmicos. Ela também restringe meus impulsos mais violentos, me tornando quase humano. Caramba, se fosse possível, eu trocaria de bom grado o lugar com ela. Ela seria uma pessoa muito melhor que eu. Solos ficou emocionado com a força que sentia por ela e quantos sacrifícios ele estava disposto a suportar por ela. Ao mesmo tempo, pensou, ela estava muito preocupada. A prolongada falta de sono apenas tornou mais aparente que sua mente e corpo estavam passando por uma grande mudança. Desde que superou o gargalo, o corpo de Lee ficou cada vez mais forte toda vez que um núcleo de mana era refinado. Na sua opinião, os eventos recentes haviam enfatizado bastante sua psique já distorcida. Ironicamente, enquanto as experiências de quase morte eram a norma desde que Lee começara a praticar magia de alto nível, encontrava pessoas que realmente se importavam com ele fora de sua família que desencadeavam um conflito interno. Mudar os valores ao longo da vida não foi fácil, era como admitir que sempre se enganou em quase tudo. Por outro lado, o mesmo poderia ser dito sobre ela. A qualidade e a quantidade de sua nutrição haviam melhorado dramaticamente, e seu núcleo de mana estava prestes a ficar verde. Mas o que mais incomodava Solos eram seus novos sentimentos. Graças aos novos sentidos aprimorados de Lit, ela podia ouvir todos os comentários maldosos que as pessoas faziam pelas costas dele, todos os pequenos rancores que todos os elogios que recebia surgiam. Quanto mais ela conhecia os seres humanos, mais enojada ela ficava. Depois que ele quase morreu, protegendo todo mundo das rachaduras espaciais, o comentário mais gentil que ela ouviu foi: mesmo depois de perder um braço, não podemos tirá-lo do cabelo por um dia inteiro? Esse cara é pior que uma barata. Solos estava começando a pensar que ela estava errada o tempo todo. Lit foi convocado pelo diretor menos de uma hora depois. A rainha Silpa havia manifestado seu novo interesse em transformar a cabeça de Linjus em um porta-escovas, em vez de montá-la na parede. Depois de consultar o professor Mart, o segundo melhor curandeiro da Academia Grifom Branco, Linjus ficou sem opção. Se é uma situação de vida ou morte, curte-o-se. Há vidas em risco, inclusive a minha. Linjus interrompeu Mart. Então eu definitivamente mandaria Lit da Lústria. É o único cujas habilidades de diagnóstico estão no nível de manuar um aluno em vez de um professor. Quão baixo já nos abaixamos? O que será do prestígio dessa academia? Linjus gemeu. Curvado? Mart franziu as sobrancelhas em desaprovação. O novo substituindo o antigo é o modo de vida. Além disso, aceitar alguém que todas as outras academias rejeitaram por preconceito não está inclinado. Especialmente se ele conseguir, mas e se ele falhar? Linjus estava prestes a chorar. Nós nos tornaremos motivo de piada do reino. Todo mundo pensará que somos tão incompetentes que precisamos confiar em uma criança. Bem, sempre podemos enviar um casal de professores e torcer pelo melhor. Pelo menos você falharia com dignidade. Linjus gemeu, seu pescoço subitamente doendo. O fracasso não era uma opção. E o outro aluno? Que lá de séria. Nesse momento, enviar um ou dois não faz diferença. Realmente faz, Mart contestou. Seu talento para a magia da luz é notável. Acredito que, se adequadamente nutrida, ela pode se tornar a próxima Manuar. Pare de dizer esse nome. O pescoço de Linjus sentiu uma nova pontada, sentindo o machado do carrasco se aproximando. Quero dizer, de um jeito bom, não há nada de bom nesse homem.
Vendo o diretor irracional, Mark deixou o assunto de lado. Como eu estava dizendo, ela é uma maga magnífica, mas é jovem demais para testemunhar tais horrores. Sem mencionar que suas habilidades de diagnóstico são do meu nível. Prefiro ir sozinho em vez de colocar seu futuro em risco. Quanto à nossa nova estrela, ele é bastante especial. Mark digitou no arquivo pessoal completo de Lit. Uma pasta quase do tamanho de um livro, onde os especialistas da Associação dos Magos o classificaram como o que na Terra seria chamado de sociopata de alto funcionamento. Nesse momento, Linjus parou de resistir e aceitou seu destino. Quando Lit entrou, ele estava usando seu velho conjunto de carranca e brilho. Eu não fiz nada de errado e estava prestes a ter um avanço mágico. Quando ele recebeu a ligação, Lita estava prestes a liberar o segundo e último exercício antes de tentar um verdadeiro passo de dobra. Após a sabotagem, as aulas do quarto ano foram suspensas por alguns dias, até a investigação interna ser concluída. Ele usara esse tempo para praticar mais sob a orientação de Quilla, e estava perto de abrir um portão dimensional. Embora a maioria dos estudantes estivesse assustada com o evento e precisasse de aconselhamento psicológico, ele continuou seus estudos como se nada tivesse acontecido, conseguindo acompanhar os mais talentosos que ele. A escolha das palavras de Lit apenas intensificou o sentimento de destruição iminente de Linjus. O diretor entregou a ele um arquivo, contendo todas as informações relevantes sobre os eventos em Candria, explicando que sua presença era necessária para esclarecer o assunto. Eu sou apenas uma estudante, Lit respondeu devolvendo a pasta. O que isso tem a ver comigo? O que o diretor Linjus esquece de lhe dizer, garoto, é que isso não é um pedido. É uma ordem da própria rainha. A voz pertencia a um homem com cerca de 30 anos de idade, 1,82 metros de altura, que saía de um passo de dobra que se abria bem no meio da sala. Ele tinha cabelos castanhos claros e bigodes da mesma cor. Ele usava um uniforme azul profundo, carregando no coração a crista real, um escudo triangular representando um grifo empinado com uma coroa na cabeça e segurando 2 cetros nas garras da frente. Representando o poder mágico militar. Lit, permita-me apresentar a você o Capitão Velagros, do corpo da rainha. Capitão, este é Lit da Lustre. Linjus se levantou, oferecendo a mão ao seu estimado hóspede. Você estava nos espionando ou apenas esperou para fazer uma entrada dramática? Lit não ficou impressionado, mas como irritado. Seu mau humor o fez deixar escapar o que normalmente ele teria acabado de pensar. Garoto, isso não é motivo de riso. As pessoas estão morrendo neste exato momento. Se você pode fazer algo sobre isso, é seu dever. As pessoas morrem todos os dias. Lit encolheu os ombros. Geralmente acontece com os pobres, os órfãos e os sem-teto. No entanto, ninguém dá a mínima para isso. Mas se isso acontece com alguns caras ricos em uma cidade chique, então de repente se torna um enorme problema. Além disso, não tenho deveres, pois não prestei juramento. Então, deixe-me reformular. O que há para mim? Ele disse esfregando o polegar direito e o indicador. Normalmente, o Capitão Velagros ficaria tentado a ensinar uma lição ao garoto arrogante, mas ele também lera o arquivo. Afirmou-se claramente que, por causa de sua educação, Lit não tinha laços reais com o reino. Essa foi a razão pela qual sua família estava tão protegida. As ordens eram para não antagonizá-lo, a menos que fosse absolutamente necessário. Continua no próximo vídeo.